Será que é possível uma mulher sábia, mesmo assim, ela ter um esposo tolo? É claro que isso é verdade, que é possível, assim também como o contrário, né? Um homem sábio pode ter também uma esposa tola. Mas a passagem que nós vamos usar agora na Bíblia, que se encontra em 1 Samuel 25, fala de Abigail. No momento certo, ela sabia o que falar, né? Ela sabia com quem falar, ela sabia o momento certo de se calar, tá? Ela sabia também o que dizer e também, claro, o que não dizer. É muito interessante isso. Por quê? Porque o texto bíblico diz que num certo momento o exército de Davi estava faminto e precisando de uma força, né? De uma ajuda, né? E como o rei Davi sabia que o Nabal, que era o esposo de Abigail, ele era um homem rico, né? E naquela região onde ele morava era o local assim que tinha... Ele era o mais afortunado e estava na época inclusive da tosquia. E ali tinha muita fartura. E o que aconteceu? Manda 10 homens para visitar Nabal e ao mesmo tempo fazer um pedido. Olha, teu servo Davi está pedindo para você ajudar, né? Mandar algo como presente para ele. Nabal então responde de uma forma não muito agradável e diz: quem é Davi? Quem é o servo de Davi? Para que eu deva mandar a carne do meu gado, a carne das minhas reses, para pessoas que eu nem conheço. Então veja só, muitas vezes nós não imaginamos, né? Não pensamos direito o que falar e falamos coisas que não devemos e não sabemos nem para quem ou o resultado dessas expressões, dessas colocações. Foi o que aconteceu com Nabal. Então Davi agora, ao ouvir essa colocação, né, essa afronta, fica furioso e agora baixa um decreto, né? Assim como Deus vive, né? Ele fez um juramento que amanhã pela manhã não existirá mais vivo nem Nabal e nem sequer um do sexo masculino da sua família. Como é a nossa vida, né? Tão curta, tão passageira, tão cheia de altos e baixos. E as nossas falhas, muitas vezes os nossos erros, eles são a nossa sentença. Abigail disse que o nome dele já disse que é loucura. Por quê? Porque a forma dele agir significava isso. Era um homem apegado a si, né? Apegado às coisas materiais, ganancioso, cheio de si, né? E que ao mesmo tempo era um homem mal agradecido. Davi mandou buscar porque sabia que ele podia e também porque Davi muito tinha sido útil para eles. E agora ele manda buscar essa oferta, né? E nada de ser atendido e agora sai a sentença de morte para a família. Agora o detalhe aqui está na vida de Abigail. Como ela chega ao ponto de dizer o seguinte: ela toma a decisão imediatamente para fazer o quê? Para ir para resolver a situação. E o que é que eu achei interessante? Que ela se humilha para Davi, ela pede clemência e ela é atendida. Isso é maravilhoso, né? Porque a Bíblia diz que ela era uma mulher formosa, né? Ela era uma mulher bonita, mas ao mesmo tempo inteligente. Que ela percebeu o perigo e tomou uma iniciativa muito sábia. Porque no caso de Abigail, o segredo dela foi esse, tá? Ela tinha discernimento espiritual, né? Então que Deus ele possa nos olhar, mas olhando para a forma como Abigail resolveu a situação. O segredo de Abigail está em que ela soube discernir o problema, mas ela soube escutar. Quando o servo veio trazer a notícia, ela soube ouvir a pessoa. Ela não desdenhou, ela levou a sério, ela teve discernimento do risco, do perigo que estava para acontecer. E ao mesmo tempo ela soube fazer o que também? Ela soube se calar no momento que não deveria falar. Ela soube também evitar, né, até de comentar, porque quando ela volta para casa, que chega, depois que ela vem da viagem, tinha de se encontrar com Davi, que tinha resolvido o problema, quando ela volta, que encontra em casa o homem embriagado e naquela festa, como se fosse um rei ali, fazendo tudo isso, ela sabia que não era o momento de falar com o marido. E assim ela fez. Então, assim, é muito interessante esse detalhe, né? Ela então disse só no outro dia, quando o vinho tinha passado já, ele não estava mais bêbado, ela conversa com ele. Quando dá a sentença, quando fala o que estava para acontecer, o cara só falta morrer naquele momento, né? Eu acho assim interessante, né? Muito importante que a gente olhe para esses quesitos de Abigail. O que ela fez, tá? Que salvou a sua família. O que ela fez que evitou uma carnificina ali, um problema muito sério na vida da família, né? Então eu fico olhando como homem, como mulher, como pessoas, como líder da sua casa. O que você tem feito, né? É digno de louvor, é digno de honra, assim como Abigail fez. Porque se nós tememos a Deus e seguimos a palavra, é preciso que a gente observe esses detalhes, né? Para não fazer as coisas de qualquer jeito,
No sentido de quê? Para não trazer consequências desastrosas, assim como aquilo que Nabal fez e trazer a morte da própria família. Que Deus nos abençoe grandemente e obrigado aí pela comunhão no nome de Jesus.